Nos últimos dias, uma declaração de Vitor Pereira chamou a atenção aqui no nosso noticiário nacional. Vitor Pereira, para quem não se lembra, treinador do Corinthians e depois do Flamengo, foi embora, acho que sem deixar muitas saudades em ambas as maiores torcidas do Brasil, e ele deu uma entrevista no evento da Thinking Ball Football Summit em Portugal, falando sobre a falta de educação aqui no Brasil. Vou abrir aspas para Vitor Pereira. O que eu gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando especificamente A, B ou C, mas é uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Não é da imprensa, é do futebol em si e tudo que envolve. Às vezes, passa do limite da emoção, extravasa e dizem coisas que nós aqui, entre parênteses, em Portugal, ainda não estamos preparados. Lá, aqui no Brasil, pode ser normal. Percebi que é cultural, mas para nós é difícil. Fecha aspas para o Vitor Pereira, então, apontando falta de educação geral no Brasil. E ele elogiou a festa e a paixão dos torcedores. A emoção em jogar com estádios cheios é de se arrepiar. É a coisa mais bonita que se vive no Brasil. Há muitos estádios que arrepiam mesmo. Sobre arrependimentos, ele disse que na vida tem sido... Como vou me arrepender sem ir lá? Tenho que experimentar para ver se eu sou assim. Ou seja, vai ver, experimenta e depois tira uma conclusão. Tenho que experimentar e depois é que vejo. Às vezes até penso, o melhor seria fazer alguma coisa que ele não completa, mas tem que ir. Palavras do Vitor Pereira. PVC, eu vi que você fez uma coluna a respeito desse tema, então vou tocar a bola para você primeiro, depois quero ouvir o Rodrigo Matos. Tem falta de educação geral no futebol brasileiro mesmo? Tem razão, Vitor Pereira? A parte ele ter cometido erros, acho que ele tem razão. E eu vou dar um exemplo da frase que ele ouviu numa coletiva quando... Eu não lembro quem era o repórter, se soubesse quem era o repórter não diria, porque isso não vem ao caso. Vem ao caso se a gente pode usar o que ele está dizendo para a gente melhorar em algum aspecto, ou se a gente pega o que ele falou e acha que é uma bobagem e joga no lixo. E eu acho que o que ele está falando tem que servir para nos ajudar em algumas coisas. O exemplo que eu vou dizer é o caso da entrevista quando o repórter perguntou, ele já tinha dito que não ia falar mais sobre sair do Corinthians, já tinha avisado que sairia do Corinthians, e aí o repórter pergunta, o Vitor Pereira diz, se você... Tem no YouTube, quem quiser ver. Se for perguntar sobre a mesma coisa, eu já disse que não vou responder. Ele falou, não, vou fazer uma outra pergunta. Porque a informação que chega para a gente é que a sua mulher quer que você volte para Portugal. Então eu pergunto, quem é que manda na sua casa, você ou a sua mulher? Tem um limite, cara. Tem um limite. E ele respondeu assim, meu amigo, eu como sou mais educado do que você, eu como sou mais educado do que o senhor, eu não vou responder. Então, eu acho que tem coisas, são exemplos assim, ou como o do Renato Paiva. O caso do Renato Paiva da semana passada me pegou muito forte, porque ele disse, os adeptos não percebem o futebol, a torcida chamou ele de burro no jogo contra o Vasco, porque ele não colocou o Luciano Juba para jogar. Ele explicou que não colocou o Luciano Juba para jogar porque ele tinha acabado de chegar e ele queria dar mais treino, mais condição física e entrosamento para o jogador. A torcida chamou ele de burro porque não colocou o Luciano Juba para jogar. Ele foi para a coletiva e explicou. Voltou a pergunta. Ele disse, os adeptos não percebem o futebol mais que o treinador. Aí a torcida fez um documento pedindo a saída dele, fez uma faixa com uma foto dele com orelhas de burro e foi para o treino. Ele pediu apoio da diretoria, a diretoria disse para ele, segundo ele, a diretoria disse para ele, você não devia ter falado nada disso. Então, aí tem questões que são do nosso mundo do futebol que não são cultura. Não são culturais porque isso não é cultura. Isso a gente esbarra muito na falta de respeito mesmo. Aí a Elô Campagnolo, a minha ex-companheira no Fox Sports, jornalista, conversou com o Vitor Pereira, pediu para ele entrar para falar no programa do Benja. E ele respondeu, peço desculpas, mas não quero acrescentar mais nada ao que disse. Abre aspas. O que menos gostei no Brasil foi a falta de educação. Eu não disse os brasileiros são mal educados. Reafirmo que senti em vários momentos falta de respeito e de educação como técnico e como pessoa com família. Essa falta de respeito e de educação é generalizada relativamente aos técnicos a trabalhar no Brasil, sejam estrangeiros ou brasileiros.
Ou seja, ele não acusou xenofobia. Ele está falando que o nosso ambiente inclui falta de educação. Eu concordo com ele. Como é que você vê, Rodrigo? Bom, a verdade nunca é absoluta, né? Ela, em geral, está no Sim. meio, né, das coisas. Primeiro, ele tem razão. O nosso ambiente é insalubre e falta educação, sim. Mas o Vitor Pereira cometeu também erros que vão além do campo, e a gente não está nem discutindo dele em campo. A história, por exemplo, da saída dele do Corinthians, ele não foi honesto com a torcida do Corinthians nas justificativas dele da saída. Então, isso aí também eu vejo como não é uma falta de educação, mas ele poderia ter sido mais transparente da forma como ele lidou com isso. Concordo. Foi uma questão, então teve da parte dele. Aí o PVC citou a questão do Renato Paiva. Assim, torcedor chamar de burro, desculpa, é mundial, não é uma coisa só do Brasil, né? E botou uma orelha, uma orelha na internet. Desculpa, treinador não tem que ficar se pegando por causa de meme da internet, né? Se ele ficar nisso, acabou, né? Ele não vai fazer mais nada. Imagina se... nós que somos muito menos assediados, se eu ou o PVC ficarmos pensando em toda pessoa que entra ali na internet para ficar perdendo a linha. Acabou, ninguém vai mais trabalhar, porque vai ter um espírito de... A gente não pode mais usar isso, mas é espírito de porco, sei lá. Vai ter sempre uma pessoa que está ali querendo alfinetar. Então também não dá para levar tudo a ferro e fogo assim. Mas, e aí eu acho que a gente tem que tomar o que é produtivo. A crítica do Vitor Pereira é produtiva porque falta educação, sim. O ambiente é insalubre em vários momentos. E digo, essa pergunta que o PVC citou é uma pergunta infeliz. Salvo engano, o repórter pediu desculpa depois, admitiu que errou. E eu acho que tem outras vezes que as perguntas são... Porque, assim, ser crítico e questionador é a função do jornalista. Isso aí, claro. Ninguém tá questionando isso, o PVC certamente não está. Agora, você pode fazer isso de forma educada, ser extremamente duro com o cara, sem você partir para uma coisa, sabe? Que história é essa de mulher, manda ou não? Entendeu? Sabe? Pô, completamente descabido. Mas o repórter pediu desculpa, inclusive, na época, né? E tem vezes, o Renato Paiva chegou a ter uma coisa ali dele dizer que ia sair na mão, né, com um jornalista. Também, vamos ser sinceros. Ali não falou isso. Ali foi a história do Jesus Baraúna. Eu não vi o negócio sair na mão. Ele foi grosseiro, acho que ele não foi feliz ali, não. Mas dois perderam a linha, né, na entrevista coletiva. Exatamente. Perderam. Desculpa se eu usei a menção errada aqui, mas os dois saíram da coisa ali. Futebol é quente e tal, mas assim, no ambiente ali você tem que manter uma compostura. Mas essa história do Jailson Baraúna, Rodrigo, essa história do Jailson Baraúna, eu acho um outro exemplo que me pega, pelo seguinte: o Jailson Baraúna é um radialista e é conselheiro do clube. Já está errado. Aí ele não pode ser jornalista e conselheiro ao mesmo tempo, né? O conselho já não tem mais interferência porque o Bahia virou SAF, mas a história é que ele levantou-se no programa, foi até a câmera. Eu estou falando, eu também cometo meus erros, eu rasguei uma nota de R$20 no ar. Então, estamos falando sobre como podemos melhorar. Não estamos falando que somos perfeitos. Ele foi até a câmera e disse: seu Renato Paiva, o senhor é um covarde e um malcriado. Aí o que o Renato Paiva, ao ouvir uma pergunta dele na entrevista coletiva, respondeu que elogiava, inclusive, a atuação de Bahia 4, Bragantino 0, respondeu: aqui tu não faz o show que faz no teu programa. Então, e aí começou. Isso aqui não pode ser uma guerra, né? Eu acho que tem questões que são também do entendimento das fontes ou dos personagens do jogo em relação ao trabalho da imprensa. Informação certa é inegociável. Sabe assim, se eu der uma informação sobre o seu time, sobre a sua relação com o jogador, e a informação está certa, não me questione. Eu sou jornalista, eu dou a informação certa e faço análise em cima de informação certa. Agora, se eu contei uma história mal apurada, se eu contei uma história que não está correta, o cara tem dia de me telefonar e falar assim: cara, o que aconteceu? E você vai ter a responsabilidade da profissão. O jornalista erra como o médico erra. E eu faço questão de dizer sempre: fake news é mentira. A gente é jornalista, a gente não comete fake news. A gente pode cometer erros de informação por errar
Como o médico erra, advogado erra, engenheiro erra. Mas isso vai além de informação, né? Isso aí é o mal que está acontecendo de que, respeito muito mídias setorizadas de clube e tal, não sei o quê. Mas está se transformando uma coisa numa histeria. Você vai para uma tribuna de imprensa, está todo mundo gritando. Sim, sabe? Que coisa é esse? Batendo batendo na bancada. Teve um jogo aqui, eu vou contar. Teve um jogo Morumbi, São Paulo e Flamengo. Eu estava assistindo na tribuna. Aí um cara começou a bater na bancada do meu lado. Eu falei, meu amigo, por favor, você pode parar de bater na bancada? Aí ele falou assim, não, mas o cara da frente tá torcendo. Era porque ele era do São Paulo e o outro era do Flamengo. Eu falei assim, ele tá errado, você tá errado também. Um erro com outro erro. Não é pra ficar batendo na bancada e nem é pra ele ficar em pé torcendo, comemorando o gol aqui, cara. Exatamente. Sabe, isso aqui é tribuna. As pessoas precisam baixar essa histeria que está acontecendo em cobertura de tribuna, tem que acabar, cara. Não dá. Você quer ser cobertura setorizada do seu clube e até voltada só para aquele clube, perfeito. Agora não dá para ficar gritando, torcendo. Quer cantar, vai para arquibancada, cara. Exato. Não, e tem até diferença entre essas coberturas, que você tem, por exemplo, o site do Meu Timão, que é o site que cobre o Corinthians. É super sério. Exatamente. É um site sério, com jornalistas. O Rodrigo Vessoni foi nosso companheiro aqui de vários de nós no Lance, por exemplo. E você tem outros que têm uma linha de torcedorzão mesmo. Embora todos sejam torcedores dos seus times e ninguém esconde isso, mas você dá para fazer jornalismo independente mesmo com mídia setorizada. Agora, é a questão da postura, é o que o Rodrigo falou, e acho que todos nós aqui já presenciamos isso em vários estádios, nenhuma nem duas vezes. E essa realidade que mudou com o tempo, de alguma forma, tem que ter uma adequação das pessoas. Até porque quem grita é porque não tem conteúdo nenhum para falar, né? Vamos ser sinceros. Se começou a gritar é porque você já sabe que não tem nada para dizer, né? E normalmente a gritaria dá audiência, dá resultado. Então, é um ciclo que é meio vicioso e aí as pessoas acabam indo pelo caminho que, em tese, é mais fácil. Aqui no chat, o Emerson Silva está dizendo: o jornalismo mudou muito devido às redes sociais. A coisa da prancheta do PVC que ele está citando aqui, por exemplo, é raro hoje em dia. Perguntas táticas sobre a partida são difíceis de acontecer. O Silvio Tavares está falando que não é falta de educação, é falta de ética de todos os lados. O Vasco Nunes também está mandando mensagens com a gente. E o Emerson lembrando do caso do Bruno Lage, enfim, a respeito de Flamengo e Botafogo. Ali foi algo que também me parece que saiu da curva. Eu acho que saiu da curva. Eu acho que saiu da curva. Eu acho que o Bruno Lage não tinha nenhuma razão de falar como falou e de botar o cargo à disposição. Acho, por outro lado, que isso reflete um pouco do que está chegando em Portugal. Que é o Pepa demitido, que é o Luiz Castro saindo, dizendo que ele não podia andar na rua na derrota. Porque, assim, aí o erro do Bruno Lage é: se você sabe de tudo isso, isso te incomoda, então não venha. Uma vez que você veio, você sabe que você vai ser cobrado pela manutenção do resultado anterior. Mas eu acho que tem um pouco dessa. Os portugueses estão percebendo. E olha, que na mídia portuguesa, há quem diga que nós, brasileiros, estamos descobrindo que os técnicos portugueses não são bons como achávamos que eram. Colegas portugueses já me disseram isso. Mas eu estou discutindo o que nós podemos melhorar a partir desses sintomas. E o Bruno Lage, equivocadamente, para mim, pode ter refletido o que está chegando para os técnicos portugueses lá. Olha aqui, ó, lá trata a gente assim, lá trata os treinadores de um modo geral assim, porque o Vitor Pereira fez questão de dizer que não é com os portugueses, que são estrangeiros ou brasileiros indistintamente. E então eu acho que a questão é pegar o que o Vitor Pereira falou, separar o que ele fez, o que ele cometeu de erros, que também cometeu, como o Rodrigo disse, e tentar entender até que ponto a gente pode refletir sobre isso e melhorar. Só para o último ponto aqui, eu acho que o nosso ambiente é muito mais insalubre, mas é bom lembrar que em Portugal já teve invasão de vestiário lá do Sporting, bateram nos jogadores. Não é que não acontece nada em Portugal, né? Assim, aqui acontece com muito mais constância e de forma indevida do que deveria, mas não é que nunca tenha acontecido em Portugal episódios de extremos, né? De coisa, inclusive tem essas discussões lá, mesa redonda, um cara gritando do Benfica, outro gritando no negócio. Essas coisas acontecem também, tem esse contexto também em Portugal, né? A gritaria dá audiência em qualquer lugar. Infelizmente, não tem jeito. Rodrigo, a gente estava falando agora há pouco sobre, e o debate é bom, né? Você pode continuar debatendo, não sem antes deixar o seu like, se inscrever no canal aqui do All Sport.
o tema da falta de educação que a gente estava falando a respeito dessa, a partir da frase que foi dita pelo Vitor Pereira.